Olá, seja bem-vindo! Hoje a nossa reflexão nos leva a uma das orações mais humanas, mais viscerais e poderosas da Bíblia, o Salmo 6. É uma verdadeira jornada, sabe? Uma que começa lá no fundo do abismo do sofrimento, mas que nos conduz passo a passo a uma fé que simplesmente não pode ser abalada. Vamos juntos, então, descobrir como a angústia pode de fato se transformar em esperança. E o salmo já começa nos jogando diretamente no centro da dor com esse grito. Não tem rodeios, não tem preparo. É um apelo que vem do fundo da alma, um retrato nu e cru da nossa fragilidade e daquele desejo mais profundo por cura. E aqui, bem aqui, está o grande mistério que a gente vai tentar desvendar. Como é possível que um lamento tão profundo, tão desesperado, se transforme numa declaração de fé tão convicta? O próprio Salmo nos dá as pistas, nos mostra o caminho dessa incrível jornada da alma. Para entender essa transformação, a gente precisa primeiro olhar para a estrutura. Porque este salmo não é um desabafo qualquer, um grito jogado ao vento, não. Ele é uma peça de arte espiritual, construída com muito cuidado para guiar a alma através da dor. E o ponto crucial é este: o próprio ato de dar uma forma artística ao sofrimento já é, em si, o primeiro passo para a cura. Pense bem, ao submeter o caos da dor à ordem de uma palavra poética e dirigir essa palavra a Deus, o processo de restauração já começa ali mesmo. E olhem só que interessante, como a própria poesia reflete essa jornada interior. No início, a gente vê um paralelismo rígido, um ritmo quase que ofegante, desesperado. Mas aí, no auge da angústia, a sintaxe se quebra, o ritmo se desfaz. A forma do poema espelha a fratura da alma. É impressionante. E tem um detalhe fascinante aqui. O nome sagrado de Deus, YHWH, o nome pessoal com o qual ele se revelou, é invocado 8 vezes. Imagina só, em meio ao caos emocional, a repetição desse nome funciona como uma âncora, um ponto fixo de esperança ao qual o salmista se agarra com todas as forças. Então, essa estrutura poética, ela dá forma a um sofrimento que é complexo, que tem muitas facetas. Não estamos falando de um problema isolado, mas de uma crise que atinge a pessoa por inteiro. O sofrimento aqui tem 3 faces que se alimentam. A dor física deixa a pessoa vulnerável. A hostilidade dos outros aprofunda a angústia da alma. E essa pena interior, por sua vez, agrava a sensação da dor física. É um cerco completo de todos os lados. E no centro de todo esse medo está a ideia do Sheol, o abismo. O pavor da morte não é só o fim da vida, é o fim da comunhão, é o silêncio absoluto, onde o louvor a Deus se cala. Por isso, para o salmista, viver é louvar. Estar vivo é poder se relacionar com Deus. Essa aqui é uma mudança de perspectiva fundamental. O salmista não está se dirigindo a um juiz implacável, mas a um pai que educa. Ele não pede para escapar da correção, mas para que ela seja feita com misericórdia e não com a fúria que destrói. O sofrimento, então, se torna o ponto de partida para a conversão. E é partindo justamente dessa perspectiva que a gente chega ao coração do Salmo, o ponto de virada. Aquele momento súbito e dramático em que a escuridão, de repente, cede lugar à luz. Esse é o último suspiro do lamento. A pergunta fica ali, suspensa no ar, expressando o ponto máximo da angústia, diante do que parece ser o silêncio de Deus. E então, a mudança acontece. Num instante, o lamento para e o que surge é uma declaração de fé cheia de autoridade. Alguma coisa mudou e foi dentro do salmista. Ele agora sabe que foi ouvido. E essa certeza muda absolutamente tudo. A genialidade poética aqui é de arrepiar. O poema literalmente transfere o estado de desconcerto do salmista para os seus inimigos. O mesmo tipo de verbo usado para pedir que Deus se voltasse para ele, agora descreve a retirada humilhante dos adversários. A oração foi atendida e a realidade interior foi completamente revertida. Essa vitória interior ganha uma dimensão ainda mais profunda quando a gente olha pela ótica da tradição cristã. Vamos ver como os padres da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, ouviram a voz do próprio Cristo ecoando neste salmo. A chave para essa leitura é um conceito chamado Christus totus, ou seja, o Cristo total. A ideia é que, quando lemos os salmos, estamos ouvindo Cristo rezando como cabeça da igreja, mas também estamos ouvindo a voz do seu corpo, que somos nós, rezando através dele.
Os salmos se tornam, assim, a oração de Cristo e da Igreja, inseparavelmente unidos. E quando a gente lê com essa chave, o Salmo 6 se revela uma oração profética da paixão. O clamor do salmista ecoa a agonia de Cristo no horto, o tormento na cruz. Ele assume sobre si o peso do pecado e experimenta a profundidade do nosso sofrimento. E essa voz se estende através do tempo. O eu do salmista se torna também a voz da Igreja peregrina, o corpo de Cristo, que, em meio às tribulações e perseguições da história, geme, chora e clama, mas se apega à certeza de que o Senhor sempre ouve o seu pranto. Certo, mas como é que a gente traz essa oração de milênios para a nossa vida hoje? Como esse salmo pode se tornar uma bússola em meio às nossas próprias tempestades? Pois bem, este salmo nos oferece um verdadeiro roteiro espiritual. Ele nos ensina a não esconder nossa dor de Deus, a reconhecer que precisamos da sua disciplina amorosa e, acima de tudo, afirmar nossa esperança não em nossos méritos, mas na sua lealdade, no seu amor fiel. A transformação começa no exato momento em que a gente clama. E a nossa meditação se encerra com essa reflexão, que é também um desafio. O Salmo 6 nos convida a viver a mais profunda das confianças, a fé de que a comunhão com Deus foi restaurada no instante em que clamamos, e de que essa certeza interior é a verdadeira vitória, uma vitória que precede e sustenta qualquer mudança exterior.